A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Todos podem profetizar. Preste atenção. O que disse para o profeta Ezequiel? Em cada fase da restituição dos valentes, uma coisa, profetize. O que é profetizar, pastor? Profetizar é falar pelo Espírito aos homens, ou a si mesmo, para edificar. É o ato de alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria. Exortar é aquilo que proporciona conforto e descanso. Consolar é despertar e estimular. Essa é a força da profecia. Ela ressuscita as pessoas, ela restitui os valentes em vida, força, prosperidade. É o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A palavra liberada em fé tem o poder de reviver as coisas. A fé vem do seu espírito. Não tente buscar fé em seus pensamentos. A fé é como uma voz, um rugido, uma força interior dentro de você que rompe as muralhas da incredulidade e indiferença. Ao começar a profetizar, o profeta ouviu um ruído. Tal ruído significa levantar a voz. Quando o Espírito Santo enche alguém, essa pessoa profetiza. Uma voz espiritual é ouvida. A profecia não vem de pensamentos formulados, nem de oratórias, mas do seu espírito. Se você ainda não aprendeu, você aprenderá que não adianta aconselhar ossos secos. Eles não ouvem, eles não aceitam conselhos, eles não fazem o que você diz, eles não cumprem a palavra. Afinal, eles estão secos. O que fazer então, pastor? Profetize. Chame o espírito de sabedoria e revelação sobre eles. Declare a palavra com ousadia. Só assim poderão reviver. Restituição de força, riqueza, não começa com o que você faz, mas com o que você diz. Todos podem profetizar, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. 1 Coríntios 14, 31. Todos os filhos de Deus têm o Espírito Santo residindo no seu espírito. Todos podem falar inspirados pelo Espírito Santo. Jesus disse que uma obra do Espírito Santo é lhe dar o que falar. Lá em Mateus 10, 19. O Espírito é liberado através da profecia, das palavras faladas com fé. Jesus ensinou que o reino dos céus existem talentos distribuídos a cada filho. Todos têm ao menos um talento. Eu creio que esse um talento é a profecia. De todos os dons, a profecia é o único que todos podem exercitar. A profecia é o único talento que todos recebem e ao negociarem, ao utilizarem esse dom, outros serão acrescentados. Se você enterrar a profecia em sua vida, será seca, sem expressão. Se você liberar as palavras faladas pelo Espírito, você experimentará de restituição, de fartura, força e capacidade. A profecia edifica a igreja. O que fala outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4. Jesus está edificando a igreja. Ele usa a profecia através dos seus lábios. A profecia é o mover do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, versos 17 e 18. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito, e naqueles dias profetizarão.
Note que a profecia é mencionada 2 vezes, enquanto sonhos e visões apenas uma. Isso é assim, devido à importância da profecia no nosso meio. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele deve profetizar. Jesus está edificando uma igreja, o Espírito está edificando a noiva. O propósito da profecia é para edificação, crescimento da vida. A profecia é o dom mais importante. Paulo diz em 1 Coríntios 14:1, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Fique empolgado com o dom do poder do Espírito Santo. Todavia, a ênfase apostólica é na profecia. A profecia é o dom que você deve desempenhar, ativando a profecia. A profecia é segundo a sua proporção de fé. Se a sua fé é grande, a profecia fluirá com fervor. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção de fé. Romanos 12:6. Você fala pela fé. Muitos não sabem como começar a liberar as palavras. Você tem apenas que crer. As palavras virão, e elas virão. Seria como abrir de uma torneira de água. Você age em fé para abrir a torneira e a água se manifestará. Existe uma necessidade do enchimento do Espírito Santo, o vento, o sopro e o Espírito. Quando Ezequiel falou as palavras do Senhor, Deus enviou o Espírito de vida. Em Ezequiel, há 3 coisas relacionadas com a profecia que são o vento, o sopro e o Espírito. Em português, são 3 palavras diferentes, mas no hebraico é a mesma palavra, ruach. Os tradutores recorrem ao contexto para tentar adequar corretamente a palavra. Em nossa experiência, podemos dizer a seguinte maneira: quando Deus sopra sobre nós, isso é o vento. Quando aspiramos esse vento, é o sopro. E quando sopra entre nós, é o Espírito. Esse é o processo de Deus dar a vida. Primeiro vem o vento, depois o sopro. E o sopro se torna o Espírito. E o Espírito que dá vida. 1 Coríntios 15:45. Adão era um corpo inerte, como esse grande exército visto por Ezequiel. Deus soprou seu vento, e quando o vento entrou no boneco Adão, o Espírito se manifestou. Ore ao Senhor, para que Ele envie vento em seu Espírito sobre a sua vida. Diga que você está seco, que não tem mais esperança. Peça a sua graça, que manifesta o poder do Espírito em você. Ao receber do sopro do Espírito, fale segundo o Espírito. Assim haverá restituição de riqueza, força, capacidade em sua vida. Alguns acham que somos um povo barulhento. A minha resposta é que se fosse todos ossos secos, tudo estaria quieto. Não haveria nenhum barulho, nem voz. Tudo seria silencioso. Todos os ossos no vale estavam quietos e imóveis. Ezequiel começou a profetizar. E a primeira coisa que aconteceu foi um ruído. E um ruído que trouxe unidade. E osso se ajuntou, e o outro osso, na posição certa. Quando nos ajuntamos, fazemos um barulho alegre de louvores e palavras proféticas. Nos tornamos um no Espírito, e glória será vista. Aleluia! Vamos profetizar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra. Que aonde ela chegar, o irmão e a irmã sejam cheios do Espírito Santo e o seu coração seja derramado na tua presença. Eu abençoo a cada irmão. Declaro que eles têm dom de profetizar, que a palavra não voltará vazia, mas cumprirá na sua vida tudo que foi liberada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas tenham o dom de profetizar. Se você foi abençoado, quer ser um semeador, um ajudador, um financiador do Evangelho através do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você semear será usado no reino. Nós vamos usar o recurso para levar pessoas para o encontro
e também ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho, nos ajude a alcançar pessoas e Deus vai multiplicar a sua sementeira em nome de Jesus. Amém, amém e amém.